um só poder sobre a minha cabeça, um só poder sobre a tua cabeça. Esse um só poder, na multidão, nenhum deles tem um só sobre a cabeça. Ou seja, eles estão inconscientes a respeito da essência da vida. Não tem poder do exercício da justa justiça. É o que temos falado. Abrindo aqui o computador, eu leio. Eu vou reabrir. Facebook. Merecido. Lacombe é o grande vencedor do Oscar do jornalismo no Brasil. Aí, baseado, fundamentado em caráter eterno na lei que rege o universo, rege os homens e rege o Filho do Homem, aquele que tem a lei sobre a sua cabeça, a mente de Cristo. Por aquele que interpreta a lei. A lei é uma pessoa, é espírito, caráter eterno. A justa justiça. No figura do Lacombe, seguindo a linha do ensino de um só mestre, Cristo é Senhor, dirá. Seja, reavalie, considere, unifique, puxe os cacos num painel, como aqueles brinquedos também para adultos e de crianças, de montar o quebra-cabeça e ter a imagem correspondente desse quebra-cabeça. É este quebra-cabeça que corresponde à busca de olhar após montar os cacos, as porções devidamente ajustadas, por razões da proximidade que casa cada uma, venha compreender. A minha imagem. E nessa imagem, és o teu intérprete. Ou seja, és tu, de um só, que acolhes a quem em verdade julga. Desta proposição é lei, agora eu leio, dentro de um sistema chamado de inteligência artificial. Mas a inteligência artificial, o suporte dela é de um só, que propicia aos homens, nas suas buscas, de notar que vai começar a aproximar porções de cada declaração, de cada isto e cada aquilo, que vai gerar algo que expressa a aproximação daqueles que se tornarão por partidos, e também por facções, e também por criminosos. Nesse campo em que vai alcançar a multidão nas suas organizações e instituições, também estabelecem ali naquelas instituições autoridade, baseado num sistema que nós já dissemos. Vai ser um sistema que eles vão chamar de uma Constituição, mas é uma Constituição a partir dos próprios seus juízos. Estarão dentro da limitação dos seus próprios juízos. Se os juízos são de Sodoma,
são os piores possíveis. Aí sim, já é um Estado que já está caindo por si só. Não há como, de fato, mais estabelecer relações de qualquer ideia de amizade, ou de reconhecer, de fato, deixar de ser racista, ou deixar de ser aquilo, que não tem mais lugar. E é onde, ao contrário, é o paradoxo da palavra que vai mostrar. Quando isso começa a aparecer, pode crer, está podre. Está podre. Está podre. Se aqui digo, tu vai perguntar, bom, mas e a escravidão? É no momento de um estado podre em que vai exercer por um Alexandre aquela condição de sustentar aquela aparente democracia ou aparente estrutura de liberdade. Não há mais liberdade. Então, reafirmo, não separe. Não dá para separar o Estado e separar esse Estado do próprio Estado testificado pela mente, pelo procedimento, pelo testemunho de uma corte. Da corte? Falei ontem a respeito do libertador das Américas, e é venezuelano. Em que, ao estudar na França, descobre que a rainha, a França não, da Espanha, a rainha da Espanha era adúltera, reconhecida publicamente. Jesus, que vai ser confirmado em nossos corações o Cristo. Ele diz, não toquem, até que eu suba aos céus e seja reconhecido, e seja glorificado. A glorificação, quem dá, é um só eterno Pai. É, a partir daí, como nós todos estamos por criaturas dentro desse universo, não vamos conseguir fugir de algo que dentro de nós mostra que estamos fora de foco da vida. Estamos caminhando para a morte. Nesse momento, essa ânsia de reviver é que traz o momento que estamos vivendo no Brasil. E as dificuldades do parto que se realiza nesse mundo todo, na intenção de um globalismo, como se eles tivessem, de fato, a direção das soluções. Exatamente eles são hoje os maiores obstáculos em que haja um reavivamento, agora, mundial. Mas aqui no Brasil, aqui se fará. E o Brasil será um referencial. Não é uma questão da minha escolha. Diz meu pai, minha mãe, a minha bisavó, dizia ela, tua bisavó era uma judia. Isso me trouxe a contar como a minha bisavó é judia, sim. Diz, no momento em que, por uma data determinada, procuraram fazer uma colônia agrícola no sul do Brasil. Nesse mesmo lugar do sul do Brasil, são os índios, sob o juízo daqueles missionários chamados jesuítas, que lutaram contra os espanhóis para que não matasse aquela terra. Ou seja, o que a Espanha trouxe em matar, a matança na América do Sul, que tem lá alguém que vai lutar por essa liberdade, que é o Simão Bolívar, o Bolívar. Então, os esquerdistas, o Maduro vai dizer que a glória no Simão Bolívar, mas ele se tornou por uma expressão do pior inimigo do próprio povo.
Ou seja, aquilo pela qual lutou Simão Bolívar, o Maduro agora se contrapõe, mas continua exaltando o nome do Simão Bolívar. Simão Bolívar reconheceu, de fato, o quadro adúltero da rainha como expressão do povo na Espanha naquela ocasião, em que eles vêm de lá e vai lutar pela liberdade daquilo que agora a Espanha oprimia em toda a América do Sul. Não tivemos no Brasil tal quadro. Observem, no Brasil veio os portugueses e também chamado os marramos, aqueles que, judeus, que agora vendo a figura não do catolicismo, mas a figura do Cristo revelado neles. Essa revelação que ocorreu ao Pedro, ocorreu ao Paulo, ocorreu comigo, ocorreu com toda a história daqueles que levantaram esta bandeira, é uma só bandeira, não existe outra bandeira, em verdade, é que sustenta essa terra. Não é a corte de Brasília, ele não tem poder, ao contrário, são os que resistem. Então, retorno, lembram que eu falei, que a respeito da usurpação do trono de Dom João, foi pela ameaça da República pretensa, hipotética, falsa, fraudulenta da Bastilha. Porque não é por violência que se realizam as grandes mudanças, é pelo diálogo. Que tenha eu a liberdade de falar face a face com Alexandre de Moraes e conversarmos a coração aberto, ou com outro. Todos somos instrumentalizados para, na conversação, nos tornarmos um diante do outro, com a presença do réu, a presença do juiz e a presença do advogado presentes. Este réu, tal juiz e o advogado está em Moraes e está no João. Mas não vamos nos encontrar já de arma em mão ou com a polícia do lado. Não pode. Então não tem, de fato, realização ou não há liberdade nem para ele, nem para o seu João. Se torna necessário que haja esse diálogo. Aí perguntarei, bom, você está de um lado, eu estou do outro. Até aqui estamos. Mas é a conciliação que vamos acolher esta amizade e sabermos que estamos muito próximos e não vamos nos afastar. Se assim compreendemos, é o que o Cristo ensina. É o que ele ensina. Veja, seu João, diante do um só conciliador, no momento de Cristo, ele pensa. E as respostas serão claras, porque não tem ninguém para oprimir o que ele diga diferente. E vai dizê-lo. Se estou por réu, como eu resolvo o meu estado? Vai ser dito, não permita que a sua mente fique conformada a um estado que é inerte, é apenas conceitual, ele é virtual. Não existe. Ele vai roubar a tua alma. Tire os ministros de Brasília. Estamos tipificando. Um poder que está externado em 11. Ou seja, 10 mais 1. Mas 10 é o número da lei? É. Em Moisés é um sinal. E esse 1? Ainda puseram mais 1. Mais 1. Se eu digo, vamos ligar isso de fato a os períodos de vida. Nesse roda viva em torno do Sol.
Dirás, falta um. Esse que falta. Mas basta ele, um só. E todo juízo restante se torna perfeitamente correto. Existem mudanças durante o período de 365 dias ao ano, de 12 meses. Mas são perfeitamente conciliados, unificados. A cada momento, uma expressão, uma forma. Mas sempre trazendo uma lembrança. Que não fiquemos, de fato, naquela continuidade do verão, mas pereçamos também naquele melhor bem-estar, nem na continuidade da primavera, e nem no inferno muito pior. Assim dirá o Cristo, que quando ocorrer o final dos tempos, diz ele, isso não se faça, não se realize no Shabat. Ou seja, porque não vai se realizar. Para o Shabat em verdade, não vai se realizar. Aí está o paradoxo. Mas vai se realizar o Shabat quando a instituição do Shabat se torna o Estado sobre o homem. E Cristo diz, Shabat, o homem não foi feito para o Shabat. O Shabat foi feito para o homem. Claro. Então agora o Shabat, ele toma a relação de uma corte que foi representada no templo pelos seus supremos juízes. Havia 70 anciãos ou 70 sábios que compunham esse congresso. Retorno. Seu João está por réu. Eu estou por réu, um exemplo. Mas o Moraes também está. Seu João pensa, puxa, mas quantos erros eu fiz? Se eu os confessar publicamente, vão me jogar pedra. Também eu sei que todos estão fazendo assim. Todos fazem assim. Mas não posso sustentar mais. Mas também, se eu disser a verdade, eles vão me apedrejar. Se eu retiver a mentira, eles vão me tratar por verdadeiro. Como se estivesse fiel ao Estado. Mas também tem a figura do juiz. Mas, se és mentiroso, melhor. Se és mentiroso, também o teu advogado. Aí está uma corte inteira, advogando em causa própria, julgando em causa própria. Como se tratarão a si mesmos? Mas o mais grave é que Cristo vai dizer, não é uma questão de... Não, ele diz que estão na morte. Estão na morte. Estão levando um povo para a morte, como um rebanho de gado, e que tem um abismo à frente, eles estão empurrando, como se estivesse levando para algum lugar. Ele ofertasse vida. Eu tive uma visão. Fazem hoje quanto tempo? 15 anos? Eu já contei esta visão em outros vídeos. A visão foi esta. Veja, eu já tinha sido a primeira sinal dessa vinda do Filho do Homem, do sinal ofertado a todos, que era o sinal de Jonas, do profeta Jonas, a ressurreição do Espírito. E naquela ocasião, a visão do gado correndo, eu vi. Eu vi. Porque eu estava num sábado, à tarde. Num sábado, até aí tem um sinal. É incrível.
E sábado, à tarde, e ali na cama eu adormeci. E nesse adormecer, tenho como que um sonho, mas o que me diferenciou interpretar, de fazer a diferença de um sonho para aquela figura, aquelas imagens, como daquele sonho, como visão. É que, embora nesse estado de sonolência, do sono, esse sonho me mostrava, com a clareza que eu vejo essa imagem, que eu estou observando ao gravar, com as cores, com tudo, que em nenhum sonho que eu tive fora desse momento tenha a mesma clareza, nitidez. Naquele sonho, estaria o seu João dentro de uma van. Uma van. Essa van tinha pessoas junto, 6, 7, um motorista. Mas também não me levou a dizer, nenhum deles era meu conhecido. Estava lá, andando num alto. E não sabe que esse alto era um alto, para cá era baixava e para cá baixava. Era um andar numa estrada não muito larga, mas dos dois lados era a ribanceira. A Kombi para. Eu não mandei parar, eu estava lá. Fosse alguém que está dentro da Kombi. Quando se desce da Kombi, eu vejo, olhando já para, como se fosse para o Oriente, estou vendo no ar, como que é uma espécie de aquilo que leva numa procissão, e ali, uma espécie da figura de um cardeal. Ao mesmo tempo que veio profundamente no meu íntimo que aquilo era... Aparece agora um sopro, aparece todos aqueles animais mitológicos, aquele do um só chifre, e passaram, e daqui a pouco eu estou num ambiente que era tilintar de copos, era meia luz, como se fosse uma espécie de uma... Não era bem boate, era um interregno, um intervalo, algo similar entre a figura de uma boate e a figura de um clube social ou encontro social, mulheres, homens. E à medida que eu ia andando e olhava para um casal, ou por 3 ou 4, me já conduzia a dizer, olha, 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 e aqueles que eram os falsos eram desfigurados. Ou seja, tirava daquelas garras daquele inimigo, aqueles que estavam lá, interpretando que aquilo era bom. Aí, prontamente, já estou num ambiente novamente onde eu desci da Kombi, onde eu vi o tal cardeal. Mas aí é uma pradaria, que eu estou olhando agora para o Oriente. E nesse momento, vejo uma multidão correndo, multidão venerável. E me vem, para, estão indo para a morte, à frente é um abismo, e olho para o alto, em cima acompanhando eles. Eu não diria que fossem abutres, eram corvos negros. Acordei, sento na cama, minha mulher acorda também, que ela estava ao lado, e eu queria dizer para ela, me dava era choro, não sustentava evitar o choro, e se eu retinha, então eu ficava entre um campo de uma alegria profunda, e ao mesmo tempo de pronto para chorar. Aí, no intervalo não sei de que tempo, de meia segundos, minutos, não passou 20 minutos, rápido. Já me vi como se estivesse sendo
sem foguete, sem nada, sendo arremessado para fora da Terra. E quando isso sucedeu, eu pensei, vou morrer. É como se dissesse, vou morrer da alegria. Tenho que retê-la, quero continuar um pouco mais. É inacreditável. Mas o incrível é que tudo isso hoje, passado 15 anos, eu estou aqui. E vou lhes dizer alguns segredos, mistérios que foram revelados. O revelado não é que eu seja diferente, nem especial. É simplesmente que um só é bom e eterno, que a todos clama, a todos deu a vida. Assim, também a minha idade já me despiu de qualquer pretensão. Hoje eu vejo, de fato, um amor aprofundado em relação aos meus filhos e meus netos. E também a vocês a quem estou falando. E nem sei a quem estou falando. Mas Deus fala no seu espírito. Seu celular fala você, o outro lá longe, lá no Oriente. Prontamente. Até a imagem pode ser vista exterior. Não verás o íntimo. O que se passa na casa daquele, não verás, não saberás. E o que se passa nas suas não vai contar para ele quando não for algo que tenha fundamento em verdade. Você vai ocultar. Por que então que, antes que saiamos desse estado, sejamos livres, vai o Moraes expressar daquilo que ele oculta? Afirmarei que quando eu vejo um iceberg, a porção que está à vista é 1/3, nem isso, menos, do que o que está imerso. Então, dirá o Jung, quem estudou, pensou na psicologia, na psiquiatria, o que fosse, sabe que o que está imerso em oculto é o inconsciente. Esse inconsciente, a rigor, é uma consciência que ele retém e quer esconder. E aqui está a superfície, vai fazer por aparência, que aquilo não tem mal nenhum. Me vem aqui, por isso não dá para estabelecer, vou falar isto, é fluir, é a proximidade da palavra atrás da outra. Que me vem? Não tinha pensado quando você está aqui falar nisso. Está lá o Titanic. É o Titanic. E ele está viajando para uma região em que o mar é mais violento. E numa época que é mais violento. Ele marcha exatamente nessa ocasião. E era de noite, não era de dia. Todas essas, isso são por imagens, sinais demonstrativos, confirmativos, de um só quem nos declara. E ele bate no iceberg. O que estava oculto aos olhos do capitão. Diz que ele não estava na cabine, ou seja, não estava no governo. Por quê? Estava para dentro, onde toda aquela pompa e luxo era o interior daquele navio. Aquilo seria a sustentabilidade. Foi dada por uma forma de aço, ou que fosse, como se aquilo fosse possível. Este é o estado do globalismo. O Titanic está por uma expressão, mas os mortos é só contar. Se forem aos sinais de como ocorreu, a data que ocorreu, vão denotar sinais que vão amarrar. E você ficará surpreso, isso é impossível de ser crendo. Como posso crer? A mente vai te mostrar. Não a mente do mundo, a mente de Cristo. Me fiz claro? Então agora eu vou aqui nas figurinhas do Facebook e do sistema artificial. A inteligência artificial. Quando se fala de inteligência hoje,
Vos direi. Alexandre de Moraes, ele é uma espécie de um juiz investigativo. A palavra jornalismo investigativo eu desconhecia. Até eu diria o quê? 2 anos atrás? 1 ano atrás? Aí eu denotei que alguns jornalistas independentes passaram a denotar que se eu quero de fato fazer provas muito determinantes a respeito do que está sendo realizado, eles vão buscar imagens, estão todas registradas, e vão fazer as aproximações dela. Nessas aproximações, vão denotar de fato o caminhar de todos eles, e não dá para ser diferente. Eu não posso de fato mensurar alguém apenas que entrou na minha casa e vem diversos talares ou vestes sacerdotais. Ele pode ser um criminoso. Eu só posso realmente identificar alguém na hora que, na mente de Cristo, eu estou capacitado a discernir. Basta uma palavra desse ou daquele, eu sei de fato o seu estado. Não é uma questão de mágica. Assim foi ordenada por lei. Aí o Eterno te faz legislador e te faz por juiz diante de todos eles. Com poder de matar e poder de dar a vida. Não se iludam. Não há como considerar diferente. Mas eu volto aqui. Ó, vou abrir. Deixa eu ver. Está aqui, ó. Merecido. Uma foto aqui, bem. Lacombe é o grande vencedor do Oscar do jornalismo no Brasil. Ora, Jesus Cristo vai dizer, aproxime, aquele que comigo não ajunta, espalha. Aí o Lacombe. Aí, como um profeta, como um pensador filosófico ou um filósofo, como um bom mestre ou um grau de mestre qualificado, que tenha boa fé em buscar melhor viver e reconhecer os seus erros, ele vai investigar. Lacombe. Aí eu faço a pesquisa. Oscar do Brasil. Por que Oscar do Brasil? A pergunta fica. Então deve ter um Oscar do jornalismo na Argentina. Um Oscar do jornalismo na Venezuela. Concordam? Mas quem determina realmente quem é merecedor do tal Oscar? Primeira questão fundamental é saber que já se, por princípio e fundamento, está em erro e enganoso. Por que Oscar? Por que eu vou criar referenciais entre os homens para dizer esse é mais glorioso, esse é menos? Não tem sentido. Eles vão falar do racismo, não tem condições, eles são racistas. Não é uma questão de serem, na sua interioridade, maus, não. A mente está corrompida, está deformada. A conformação do Lacombe é a conformação da Globo. Não dá para afastar a imagem do Lacombe da imagem da Globo. Mas quando eu pego o Lacombe e pego a Globo, eu não consigo tirar a imagem daquela senhora que vai beijar a outra velha. Nem daquele repórter lá, o jornalista que tratava do Brasil, e acompanhou a Ayrton Senna, e vai também beijar alguém para dar o mesmo sentido, como se aquilo fosse agora a proposição de justiça. Agora, onde ficamos? Mas a expressão deles é a Brasília. O pensar deles é Brasília. Os juízos dele estão em Brasília. Não há como um juiz julgar fora dos juízos que acolheu. Mas esses juízes são conformados na sua mente. Não estão fora dessa conformação. Então aí vai surgir jornalistas
chamado... Mas ele é um jornalista investigativo. Tu vai acompanhar, depois ler. Mas não satisfeito, aí eu estou mostrando essa proximidade que Jesus Cristo diz. Saiba de que espírito são eles. Estão aqui. Por que são eles? Só pode haver a unidade em um só. Eles têm que retornar, reconhecer os seus erros. Não precisa pedir perdão público. Não. Apenas reconheçam para si mesmos e mudem seu caminhar. Que façamos o Brasil da terra da Veracruz, da terra da Veracruz. Não a terra da República da França, da Bastilha, nem do Holocausto da Alemanha. Não há como separar. A história confirma. A cada momento a história mostra a deformação em que chegam. Então, se estamos aqui lutando, falando, eu não vou ter nenhum benefício em dinheiro, nem de vida. Que oferta me faria de vida? Se me foi dado vida simplesmente na capacitação, na potência, poder de bem julgar. Eu quero o bem de todos eles, mas tenho que combater o erro. Ao combater o erro, eu chamo eles ao arrependimento. Vou em frente. Agora eu estou na figura de um Alan, ou de um menino de bigodinho. E eu denoto, houve um momento que eu comecei a entrar e escrever no Facebook, na ocasião daqueles conflitos de palavreados de um lado de lá e outro lado de cá, no conceito de ter um partido. Simplesmente, eu também disse ao meu filho, olha, é simples. Não há como, de fato, saber a respeito de alguém, do porquê que ele está agindo assim ou assado, se não vier desde o princípio, onde a vida dele começa. Não há possibilidade. Então, se eu falo a respeito de um dos ministros, tenho que vir da onde ele vem. Se eu pego, por exemplo, a respeito lá da região de Santo André, é uma evidência que lá em Santo André é um lugar assim, um lugar em que todas essas figuras elas se encontram. E é só olhar os tempos, a função que exerceram. Essas funções trouxeram proximidade dentro da ordem de julgar, também da determinação policial, também de quem condenar ou descondenar. Ora, depois vem a posição desse jornalista investigativo e agora está na mente de Cristo. Não tem que fazer jornalismo nenhum. É só ensinar o evangelho para que ele não caia lá. Não é para condenar ninguém, mas não vamos ficar no engano. Não imagine que possam os outros se sujeitar. Não se iluda que os 3 milhões de pessoas que foram na avenida prontamente são os juízes sobre o julgamento de um só, ou de 11 em Brasília, que ainda vão para Lisboa usurpar pela segunda vez a coroa do rei. Aí está a figura que eu voltei da Bastilha, a de Napoleão, a do Holocausto na Alemanha e na Polônia, e na Rússia Stalin, a partir de Marx, pensador. Perguntar, mas o Marx estava errado? O pensamento de todos os homens vai ter verdades, hein? Mas verdades só passíveis de serem observadas. E essa é interessante, a partir da mente de Cristo, do bom juízo. Senão, ele como intérprete, na deformação das interpretações, vai se fazer por um Stalin, por um Hitler e por outros, que julgam que eles estão garantindo a harmonia do Estado. Então não se iluda aquele que está no judaísmo, não sustentem essa ideia. Eu diria que o povo, o vosso povo, está sob prisões. E vocês, vós, quem está por cabeça, como se fosse a ideia de uma corte de Brasília, estão oprimindo essa gente.
Eu convivo com pessoas muitas, independente de onde eles procederam. O ponto importante é a mente de Cristo nos propicia fazer avaliação. Tive relações com senhora maravilhosa, que veio do Holocausto. Vou dizer o nome Sara, imagine. Tem a foto da Sara, onde é que está? Vou mostrá-lo. Esta senhora. Uma mulher maravilhosa. E a senhora me perguntou uma ocasião, me fez subir no apartamento com a minha mulher Eunice, e disse: seu João, que eu falei algumas questões a respeito do, sem querer criar complicação, eu não sou religioso, eu era religioso. Hoje eu esclareço a lei de um só eterno que em Cristo nos conduz a caminhar. Também não vou dizer que a religião seja colocado ao ponto que também colocaram, não. Porque se eu não estou hoje sentado num banco de uma igreja, eu já estive. Então ela me foi útil, importante para a minha vida. Mas é necessário que tenham as pessoas em discernimento, que possam ter pessoas, cabeças, como foram os missionários lá no Sul, ao evangelizar os tupis-guaranis. Os tupis-guaranis têm um vínculo estreito com aqueles que estão lá, onde o Brasil depois dizimou muita gente. Ou seja, tinham irmãos guaranis do lado de lá e do lado de cá. Veja que dificuldade. Mas quem sustentou melhor essas condições foi um grau de justiça que eles suportaram. E diz meu pai, e quando eu falei a minha bisavó era judia, o meu pai, ele dizia: o teu avô, ele casou com uma índia. Isso me perguntei no momento em que eu denoto, na minha família, eu me chamo João, que meu pai deu esse nome. E pôs o nome Gladstone. Então, para mim, hoje eu vejo que é um sinal para mim eu reconhecer o meu caminhar. E ver que não dependeu de mim, eu fui orientado. Deus usou de misericórdia. E nesse caminhar, me veio mostrar, de pensar o que eu estou dizendo, antes do que eu pensaria. Ao mesmo tempo, eu digo: por que Gladstone? Aí venho saber, a partir do meu próprio pai, que ele colocaram, porque ele ficou encantado, no período da Inglaterra, no período da Rainha Vitória. Rainha Vitória, veja o nome. Ao mesmo tempo, ele então tinha dois nomes, Disraeli e Gladstone. Eram dois ministros importantes da Rainha Vitória. Ele pôs o nome de Gladstone. Por que não pôde Disraeli? Veja, minha avó era judia, mas ele desconhecia. Já estava afastado, então, do judaísmo. Ele estava na simplicidade de todo homem. Ou seja, qualquer isso vai trazer uma conformação, vai ter dificuldades no acolhimento do outro. Se eu falo por partidos bem determinados, se eu digo radicais, não tem retorno para que ele se torne ortodoxo. Aí vem o independente, vem isso, vem aquilo, mas fica só meio caminho, e não haverá meia verdade. Então estaríamos dizendo que Jesus Cristo ele enfrentou o estado farisaico. E quando ele fala do fariseu, ele vai dizer que o fariseu é o fermento.
Então, quando trata da festa da Páscoa cristã, e também chamada cristã, o Espírito revela, oculto. E todos vão querer tirar o fermento da casa, fazer uma festa, claro, porque a Páscoa é um estado interior profundo de alegria e confirmação íntima, milenar, eterna, de que ele foi retirado daquela condição do estado, ele é um livre. Esse é o que saiu do Egito, saiu de Ur, saiu da Babilônia, saiu da França, saiu da Inquisição, saiu do Holocausto, ou fará parte de tudo o que ocorreu. Essa dor, ela se torna coletiva, de um inconsciente que não vão conseguir compreender, que estão sustentando toda uma corrente que não confere aquilo que estão declarando a respeito de Deus. Um faquin, nas proposições que vai dizer, como se tivesse na exaltação dele algum valor, ao contrário, as atitudes dele demonstram o inverso. Mas como ele vai, se ele é o réu, se ele é o próprio juiz, e se ele próprio se advoga, nunca vai tratar-se por transgressor. Nunca. É o que o Jesus Cristo chama a atenção de todos. Aí vai dizer, vai julgar? Primeiro julgue-se a si mesmo. E não tome um outro ao lado. Um só. É o juiz para colocar nesse bem julgar. E saiba, sois o réu? Um só legislador e juiz. Quem dá a vida, ou seja, te justifica, ou a morte, ou seja, te condena. Mas a condenação já está aqui. Não dá para tirá-la. Faça não vamos fazer de votinho de coisinha, não. Porque todo aquele pôr a mão num papelzinho, qualquer coisa, ou mesmo no eletrônico, dedilhar o eletrônico, estão todos inconscientes dentro do Titanic. Todos. Festejando. Festejando. Aí está dito, assim como foi nos tempos de Noé, casavam, se davam em casamento, se divertiam, bebiam. Não querem fazer a festa agora da Sapucaí? É expressão, não consegue, tem que ver o espelho. Não tem outro referencial, ou vão sentir-se totalmente impotentes. Aí sim, é o esvaziar tal, eles têm que se olhar de novo. Então, se tornaram por espelho próprio, a corte por espelho próprio. Se aquele encontrou, encontrar seus espelhos próprios a se mostrar, coragem e justificações próprias, e aí temos o caminho da compreensão. Então não adianta vir discutir jurisprudência, o doutor Ives Gandra, é aí que vem a separação profunda e fundamental, de separar o chamado pensar acadêmico do pensar real, onde eu tenho que exercer, de fato, a responsabilidade dos meus atos, e me contrapor aos atos impróprios de alguém que colocar em prisões, alguém que não tem poder para isto. Não foi dado esse poder para tal democracia. E para ninguém. Vai mudar os nomes. Semipresidencialismo, não tem. Não vai ser a partir dessas condições, dessas mentes deformadas da Globo, onde o La Cobra recebe o Oscar, e vai se realizar isso, não vai realizar. O que o Brasil precisa, e a coisa que precisa, é arrependimento público. Façam publicamente. Se resgatem essa nação. E digam, não escarneçam sobre o santo. Não endossem por 11-0
Covid não é nada diante dessa desgraça. Vou ficar só uns 50 minutos, mas se eu vou para o investigativo, lembra, vamos ter diversos agora. O jornalismo atual, que foi crescendo baseado nas observações, que aí está, de meninos que estão escrevendo, eles são com muito mais juízo que os juízes todos. Mesmo com jornalismos mais aparentemente estruturados. São mais genuínos. Ok? Se eu trato da Jovem Pan ou desse daquele, podem crer que o jornalista, esse que eu estou falando, o menino lá atrás do computador dele, e também buscando que ele tenha um ganho a partir desse trabalho que ele está fazendo, ele está na postura de, eu diria, um discípulo dos profetas. Mas não se deixe a Jovem Pan ser conduzido para que não retorne aonde a Globo está. Aí existe uma figura extraordinária, está declarado em Reis, quando Deus diz a um homem de Deus, vá até, estava lá a figura do Jeroboão, um que partiu o reino de Davi, e lá de Moeste, porque ele está usando o seu braço para colocar incenso sobre o altar. Essa figura está relacionada quando está dito que os filhos de Abraão já prontamente estavam condenados por fazer isto. Mas por quê? Prontamente? Porque, por incrível que pareça, Moisés já mostrara que aquele ato também do sacerdócio era uma dificuldade, mas não havia outro caminho naquele momento. Os próprios filhos de Arão, que vão negar o que é a lei, começam em Arão. Então, a questão da interpretação é uma questão da mente de Cristo, sempre genuína. Essa fertilidade, essa potência não cessa. O que mais poderia dizer? Só mais essa do investigativo. Aí, não satisfeito, agora de um profeta investigativo, ou de um filósofo investigativo, que não se contenta apenas ficar nas figuras do Facebook. Agora ele pensa a respeito desde Sodoma, ele pensa desde Abraão, para descobrir onde é que está o bandido escondido. Pois bem, aqui eu volto então me perguntar o que é jornalismo investigativo? Abra o Google e façam todos vocês isso que eu estou dizendo. Vai dizer, as pessoas também perguntam, o que se estuda em jornalismo investigativo? Veja, uma escola. Gerou uma academia. Um lugar de fonte de formação de, por exemplo, de pastores, cabeças. O jornalismo investigativo se distingue. Se distingue do quê? Da mídia geral, que o povo está combatendo, e esse velho combate. Por divulgar informações sobre as más condutas que afetam o interesse público, além de reconstruir acontecimentos importantes, expor injustiça, desmascarar as fraudes. Eu pergunto, eu pego duas figuras, já que são conflitantes, diretamente conflitantes. Eu pego o Alexandre e pego o Alan. Quais deles é o jornalista investigativo? Vai concluir? Aí está o paradoxo que Cristo ensina, ninguém percebe. Os dois, um pelo seu lado, vai usar o mesmo investigativo para justificar-se. Ele é o réu, ele é o juiz, o próprio advogado.
E quando diz, não se pare essa figura que eu falei da figura polícia, da figura prisão, nada. Tudo vinculado. Mas o outro do outro lado, ele está buscando descobrir onde é que está esse que manipula a ignorância dos outros. Aí pergunta, mas qual deles então está em erro? Julgaria o ancião aqui? Não. A palavra não diz que não julgais, para não quiser julgar? Não. Eu vou dizer, julgarás de conformidade com um só poder, a justiça. Julgou-se? Ah, misericórdia. Julgue daqueles dois. Não julgue de mim. Eu julgo de um só. Está flagrante. Consideraria que os 3 milhões de pessoas na rua perceberam isto? Mas a razão é uma só. Não tem 500 razões. 500 verdades, 500 mentiras. Não é razão por fundamento eterno. Não tem minha verdade também. Ou é mentira ou é verdade. É preto ou é branco. É luz ou não é. Mas está o equilíbrio. Aí me veio com matemático, sou engenheiro, a ideia do horizonte e a retidão. 2 ângulos de 90 graus. Agora eu vou colocar mais um sinal. Maluco. É uma loucura. E diz o Senhor, entra no teu quarto. Mas se eu pego a visão do quarto, eu digo, não adianta eu querer vir para cá. Eu posso... Estão vendo aqui? Estou para baixo. Aí vem a famosa trigonometria. Trigo. Até o nome diz, mídia do trigo. Está compreendendo? As palavras foram organizadas a partir de uma só fonte de vida. E essas palavras, elas já estão definidas no ambiente geral, que me circunda, inunda. De dia, o dia. De noite, eu durmo, descanso. Agora, na hora que a noite é o momento do brilho, aí vão as mulheres para o shopping. Aí, dentro do shopping, nunca encherá aqui dentro. Sabe a iluminância? Da ideia de que tem algo. Não tem. Daqui a pouco ela sai. Por isso eu pago. Pagou. E vem um moço correndo da loja. Madame, madame, a senhora escolheu suas vestes. A senhora esqueceu das suas vestes. Ou do seu vestido. Veja. Vestes. O Cristo vai dizer, as vestes são vestes da justiça. Ou estás nu. Não há palavra que possa se sustentar fora de um só. É quem sustenta os ditos e as palavras. E quando começa a primeira palavra, partiu do homem. Quando vem a figura do filho pródigo, ela terá que retornar. Essa palavra que veio, tem que retornar. Porque é o homem, o filho do homem, o propósito da criação. Eu sei que é pesado o que estou dizendo, mas muitos entenderão, e é isso que eu estou declarando. É assim que está o Eterno determinando. Vale? Paramos por aqui. Tenhamos a consciência que Jung não alcançou, que o Freud muito menos. Não sejam eles referenciais num altar falso, como instrumento de direção da vida. Não seja a corte de Brasília também. Eles são impotentes para pôr coroa na cabeça. A figura do rei verdadeiro
só se configura na figura do rei e sumo sacerdote, ao mesmo tempo. Mas é um lugar de justa justiça, alegria e paz. É o reino. Que o Senhor abençoe a todos e tenha misericórdia de todos. A mim já abençoou, continua abençoando, ele já me afirmou. E jamais te deixarei e lançarei fora.